no continente tinha uma série que teve um grande êxito popular. Era a Anastácia. Nós, mal comparado, podemos dizer que também temos a nossa Anastácia. Vai explicar porquê, vai explicar sobretudo por que razão não tem muito ponto de contacto com o caso da Anastácia que todos viram, mas sobretudo vai-nos explicar, Sra. Dona Maria Pia, porque é que a senhora se intitula a Duquesa de Bragança e muita gente diz que não é. Eu não me intitulo, é que sou desde exatamente 1908, 1º de fevereiro de 1908, dia do regicídio do meu pai, Dom Carlos I, e do Príncipe Real. Nessa altura ficavam 2 infantes em Portugal, o infante Dom Manuel, Duque de Beja, e eu, que estava em Vila Viçosa na altura, graças a Deus, porque assim pude escapar, a minha avó, Maria Pia, me fez sair do território naquele mesmo dia ou no dia seguinte, e desde então, eu depois disso fui abrangida pela lei de proscrição da República, com a família real. Portanto, ficou proscrita com a família real. E já fiquei fora de Portugal desde 1908 até 1958. Daí esse seu ligeiro sotaque. Ligeiro, você é muito gentil, e eu espero que se eu pudesse falar o português, como eu sinto Portugal no meu coração, e sempre senti, porque eu chorei muito por Portugal, mesmo desde a minha infância. Pois juro-lhe que falaria muito bem português, mas eu falo 5 línguas perfeitamente, e não o petit nègre, como dizem os franceses. Mas os senhores falam português impecável, eu só notei um ligeiro sotaque, de facto, porque é ligeiro e é natural que o tenha de quem vive há tantos anos fora do país. A senhora é muito gentil e agradeço. Eu falo português do meu coração, seja com sotaque ou sem ele. Portanto, conte-nos essa sua história, que muita gente não entende e, inclusive, mais recentemente, nos nossos dias, há muita gente que se surpreende com alguns cartazes que mostram a imagem, a figura da senhora, sua filha. Não há a surpreender-se, a minha filha é hoje a Princesa Real de Portugal. Por esta mesma razão. Eu dizia-lhe que desde 1908 eu sou a Princesa Real de Portugal. Porque ao morrer o rei e o príncipe real, em toda a tradição monárquica que se respeite, imediatamente passa o imediato, que foi Dom Manuel II, não é? O Dom Manuel II não estava casado, era solteiro e era muito jovem. E ficavam 2 infantes, Dom Manuel II, infante de Portugal, que saltou 1 degrau e passou da infante a rei. E depois dele, nesse momento, nesse mesmo instante, pelo decreto do meu pai, que o senhor tem ali, que podem mesmo publicar, um decreto da mercê do meu pai, que me fazia infanta desde o 14 de março de 1907, dia seguinte do meu nascimento, e punha-me nessas condições no 3º lugar da sucessão ao trono. Ora bem, a República... Assim é que eu sou infanta de Princesa Real desde 1908. E aos príncipes reais corresponde o apanágio do morgadio da Casa de Bragança, que é esse morgadio que, ao morrer Dom Manuel, que sempre gozou do morgadio, porque na lei da Casa de Bragança é que os reis são os que administram o morgadio até a morte deles, depois passa ao seguinte, o seguinte sou eu, e tinha que ter sido dado. Mas o que eu lhe ia perguntar era isto. Portanto, a República, enfim, declarou-a proscrita, juntamente com a família real. O Estado Novo, o regime que antecedeu a democracia que tivemos em 74, também não a reconheceu. E, pelo contrário, veio a reconhecer... A palavra reconhecimento não deve ser usada comigo, porque já me reconheceu o meu pai e basta. A todos nós nos reconhecem o nosso pai, não é verdade? É? Ou não é assim? Vocês podem ter 2 pais ou 3? Não. Então, eu só tenho um, que era Dom Carlos I de Portugal. E quando eu tinha poucas horas de vida, ele pegou a sua pena,
no Paço das Necessidades, que é aqui em Lisboa ou é na China? É em Lisboa. Bom, então estamos, pronto, então estamos de acordo. Então, ele escreveu tranquilamente que ele reconhecia por sua muito amada filha, a minha pessoa, e que dava-me todas as prerrogativas, o senhor tem ali todo o texto, porque eu não me lembro todo de memória, todas as prerrogativas, honras, preeminências, obrigações, porque há muitas também, e vantagens de todos os infantes da Casa de Bragança de Portugal. Ora, ao escrever isso, ele diz, em confirmação e do sobredito e muito examinado por mim tudo isto, está assinado Carlos I el Rei, os selos, o Paço das Necessidades, e foi esta a procuração que o meu tio, Dom Afonso, Duque do Porto, levou ao avô do Juan Carlos, Sua Majestade Afonso XIII, como procuração para fazer o meu batismo e apresentar esta procuração às autoridades eclesiásticas espanholas, que são, com certeza, as mais meticulosas de toda a cristandade. E, com certeza... Quando a senhora nasceu não havia registro civil? Não havia. O registro civil apareceu na República Portuguesa em 1911. Portanto, em plena a obrigação do registro civil. Havia apenas o batismo? Apenas o batismo, mas a lei que ainda subsiste é que qualquer português que só tenha o ato de batismo vai à primeira representação de Portugal no país onde ele se encontre e apresenta esse ato de batismo para fazer-se reconhecer, ter o bilhete de identidade, o passaporte e tudo o que nós precisamos para circular no mundo, não é verdade? Funcionam os consulados. É justamente isso. Então, é o que eu fiz em 1958, porque como princesa real e ligada ao segundo grau com meu irmão, o chefe de Estado, que era Manuel II, pois eu fui abrangida pela lei de proscrição e já perdi o direito de nacionalidade. Não podia pôr o pé no solo português. Agora, vos digo que eu pus muitíssimas vezes antes da abolição da lei. Muitíssimas. Mas, enfim, vinha clandestina. Vinha clandestina a Portugal? Vim várias vezes da Espanha. Então, eu tinha, a partir desse momento, a minha mãe e a minha família tiveram sempre uma casa em Madrid e outra casa em Paris. Casa em Paris, que depois, quando veio a guerra 14-18, nos ofereceu uma casa Dom Afonso em Vitória de Álava, onde eu fazia escândalo porque montava bicicleta. Porque naquela época uma menina não podia montar a bicicleta. Está, para certas mentalidades um pouco estreitas, não é? Isto é são exatamente os fatos. Assim como já vê, eu nada tenho em comum com a pobre Anastasia. E ainda não me mataram. É possível que esse ponto possa ainda suceder. Não, é isso. Não se sabe nunca, não se sabe nunca. Os miguelistas têm a mão dura. E, claro que durante a minha infância, não nego que tanto os meus avós maternos como a minha avó materna era uma mursa do Brasil, do segundogênito, do terçogênito, da casa de Mursa, não é? E tanto o meu avô materno era descendente, e é por isso que ele era muito orgulhoso, não é? Era descendente de um tio de Santa Teresa d'Ávila. Assim que, é por isso que minha mãe respondeu ao rei, occupez-vous d'Amélie, parce que moi j'ai mon papa. Isso acabou. Isto foram os princípios dos amores. Ocupe-se de Amélia? Era uma opereta que na época tinha muito sucesso. Uma coisa um pouco ligeira que se chamava em Paris, Occupe-toi d'Amélie. E quando ele começou a fazer-lhe a corte, porque eu creio que o amor do meu pai pela minha mãe foi muito profundo e foi muito antes de tudo isso. Porque ela veio com os pais aos 15 anos desde o Pará do Brasil, a ilha de Marajó, que é a ilha mais perto da Europa, e os pais a deixaram aqui num colégio na Alemanha durante 2 ou 3 anos. E foi nessa época que ela fez a reverência ao rei e à rainha. E creio que o amor do meu pai começou lá porque foi justamente a um
um desenho do meu pai, imediatamente, que é conhecido, que está por ali, não sei de onde, e que representa a minha mãe de perfil, nessa época. Bom, mas nós vamos voltar mais próximo no tempo. Não, eu continuo a insistir que eu agradeço, e é muito de hoje de puxar a questão da Anastasia, mas não tem nada em comum comigo, como já disse. Não, isso já respondeu. Aliás, há a diferença dos papéis, não é? E de tudo. E de tudo. E de tudo, porque, coitadita, ela foi talvez, Anastasia, eu não ponho em dúvida que ela tenha sido coitada, mas foi uma pobre mulher que puxaram do rio, creio, porque ela se suicidou a uma certa altura, e que não tinha papéis, não tinha nada para provar, senão a sua pessoa e as suas recordações. Não, e também não via o seu caso ou a sua figura encarnada pela Ingrid Bergman. Nada Foi uma invenção de Salazar, porque na altura, como eu já lhe disse, houve uma coisa da Anastasia feita por Ingrid Bergman, que foi magistrada. Então, como Salazar se encontrou a um certo momento, mas esta senhora não tinha morto, e já lhe tinha mandado dizer isto o Dom Afonso de Espanha, com um senhor que foi 2 vezes ministro das Finanças na Espanha, e ultimamente com Franco, presidente do Banco de Espanha, tinha a sua assinatura em todas as boas notas grandes, não é? Então, se verdadeiramente a assinatura desse senhor não é falsa, então está bem, o meu batismo é falso, mas também todo o tesouro da Espanha é falso, que leve todos os bilhetes de banca que levam a sua... Vamos lá ver. Ele morreu em 1953. Eu morei sempre em Espanha. E ultimamente, depois que, por uns misteriosos acontecimentos, em 1965, justo uns 13 dias antes que o pobre Delgado fosse assassinado, eu pedi por telefone de Madrid, da minha casa, do meu secretariado de Madrid, que muitas pessoas portuguesas conhecem, até o primeiro ministro da democracia, que é o professor Adelino da Palma Carlos. Exato. Não é? Até ele conhece, porque veio me visitar no meu secretariado de Madrid. E eu pedi, chegando o 1º de fevereiro, eu pensei, estando tão perto, de vir pôr umas flores sobre a tumba do meu pai, coisa que eu não fazia não tinha feito durante muitos anos. Pois, quem se ocupou disso foi o Sousa Tavares e o Dr. Mário Soares. Sousa Tavares, o Francisco. O Francisco Sousa Tavares. Exato. E o Dr. Mário Soares. Ora... Foram, portanto, seus advogados. Eram os meus advogados. E eu, quando vim, fui acolhida com muita gentileza pela Sofia de Melo Breiner na sua casa, e eu vim acompanhada de uma senhora que me estava a acompanhar da parte das autoridades espanholas para que não houvesse histórias, e com uma carta do arcebispo de Madrid que dizia que eu vinha só para uma missão espiritual, é verdade. Mas tudo isso acabou que eu entrei em Caxias às 5 da manhã. Portanto, foi presa. Pois é. Como é que explica essa diferença de tratamento da parte do regime, nesse caso, ou de Salazar, como a senhora já referiu, em relação a si e ao Dom Duarte Pio? Como explico? Sim. Mas é tudo a mesma coisa. Duarte Pio tinha 5 anos quando a coisa começou. Não, mas porquê ter sido preferido? Preferido de quem? Pelo regime? Pelo Salazar. Não foi preferido, nem foi o Duarte Nuno, que tinha a minha idade, não é? Cresceu dentro do ambiente austríaco, que é o principal nazismo, porque vocês veem agora, mesmo o presidente o é, mesmo ali se fazem exercitações há muitíssimos anos. E muitos portugueses iam ver essas exercitações, isso posso garantir. E é este o perigo para Portugal ainda agora. Bom, mas nazismo puro, rapazes de 15 a 18, 20 anos, com a cruz gamada assim, que se exercitam militarmente todos os dias.
E há ali os simpatizantes dos outros países que estão lá presentes. Mas eu ia lhe perguntar, se fosse rainha de Portugal, se não tem havido a República, que regime é que gostaria de ver aqui, sob a sua coroa? Eu queria um regime de democracia absoluta e que houvesse mais prosperidade, mais riqueza, um pouco, desculpe, um pouco como há nos reinos escandinavos. Eu, por exemplo, sou madrinha. Mantém relações com casas reinantes? A relação mais profunda que eu tive foi sempre com a casa reinante espanhola, porque cresci com eles, com os filhos do Dom Afonso. E como eu era a mais velha de todas, pois isto continuou até meu matrimônio. Meu marido pediu a minha mão ao Dom Afonso em Roma, porque eu não tinha ninguém, nenhum parente lá. A minha mãe estava justamente nessa altura. Mas, portanto, seria uma monarca constitucionalista completamente, absolutamente liberal e mais que liberal, moderna. Eu creio que Portugal, monarquia ou o que seja, tem absolutamente que ir para adiante. Isso é o que foi sempre, o exemplo da Europa. Mesmo se a reduziram a ser muito pequenina. Não esqueçam que são os países pequeninos que são os mais ricos na Europa hoje em dia, os mais independentes. Essa independência absoluta que eu desejo para Portugal e uma prosperidade absoluta. E também o que eu desejo para Portugal é que eles vivam felizes, que eles vivam despreocupados, que eles vivam com aquela alegria que se pode viver e que se vive mais além das fronteiras de Portugal. Desgraçadamente, isto é o que eu tenho constatado. E a prova são os emigrados, que muitos não querem voltar. Fazem a casa aqui, mas voltam só quando já estão velhos. É a pura verdade, não é? Como é que vê os nossos jovens? Tem aqui jovens e já se lhes dirigiu, mas... Já. Como é que vê eu tenho os muita fé nos jovens, mas o que me dá muita pena é que eles podem ser um pouco éblouis, como se pode dizer isto em português. Quando uma luz faz muita luz. Encandeados. Sim, encandeados, ou talvez enganados por falsas coisas, por falsas propagandas, como a do Duarte Pio, que não é ninguém, e que só agora todo mundo diz que é o Duque de Bragança, ele não é. Ele é descendente de um senhor, ele é tudo o que pode ser. Se eu o reconheço, eu sou o chefe da Casa de Bragança. Sou eu que posso reconhecer, abolir a tal lei de banimento que eles tiveram no tempo de Dona Maria II, que é dura, mas que Dom Miguel merecia, não é? Porque fez 70.000 mortos. E mais além, um tio de Duarte Pio, que foi o Miguel de Bragança, que morreu em Biltmore, esse senhor foi o que se entreteve com os assassinos do meu pai e do príncipe real. Ou seja... Desculpe, mas infelizmente o tempo na televisão é sempre uma condicionante. Não se sentiria interesse, talvez, em saber da forma como é que os jovens, se é que estes jovens aqui, e eu penso que sim, representam de alguma forma os jovens portugueses de hoje, a veem assim ou conhecem todo este caso que temos estado a falar? Eu creio que eles não conhecem, é por isso que eu vi. Conhecia este caso? Conheci. A história de Portugal para onde hoje, quando se ensina nas escolas? Não sei quem é que quer responder, não estou a perguntar em relação a ninguém em particular. Mas... Para hoje. Para hoje? Para hoje. Vai pelo menos até a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos até aí. Portanto... A história já há muito tempo não aprende, não é? Portanto, nesse caso, este caso deveria lá estar, não é? Sim. E do tempo de Dom Carlos, o que é que dizem? Depois de Dom Manuel, o que é que dizem? Que é o Dom Duarte Pio ou Duarte É quem é Nuno? reconhecido, é o Dom Duarte Pio, mas não me quero meter em conflito agora com a senhora, não é? Não há nenhum conflito. Ele está fazendo um abuso, porque além disso, desde 1972, a Sacra Romana Rota já disse, eu tinha dado ali para que a televisão possa mostrar a sentença, disse ao pai dele, que queria tirar-me o nome do meu pai no meu assento de batismo, disse-lhe, negativo, não tem a personalidade nem a razão de pôr a causa.
e nos baseamos sobre os documentos eclesiásticos, o batismo, etc., de Dona Maria Pia de Saxe-Coburgo-Bragança, que são autênticos e válidos a todos os efeitos mesmo hoje, diante da República Portuguesa. Dói-lhe esta situação, que já percebemos aqui que... Se lhe dói esta situação, se lhe causa mágoa... Se me dói, não me esta dói. situação de aqui em Portugal não... Dói-me de ver tanta maldade, dói-me de ver os bons amigos que viram a casaca só porque há um soprozinho de possibilidade de continuar a roçar-se com os reis da Europa. Mas verdadeiramente não me dói. Eu tenho que, ao contrário, agradecer. Porque eu creio que é isso que me faz muitíssimo melhor do que proteínas e vitaminas que eu nunca tomo. Até hoje vocês estão a ver. Quer dizer com isso que é isso que me tem em pé. E vai continuar a batalha que me tem em pé. Mas eu gostaria, e estou já em ponto de pedir, bom, vamos já fazer uma trégua, porque francamente eu não quisera ficar cega e eu não quisera também morrer sem ver a democracia em Portugal, a série de creches e de beneficências e de hospitais e de escolas onde não seja politizada nem a história nem a geografia, histórias onde verdadeiramente a cultura seja cultura. E, desculpe, mas eu digo isto porque é isto... O comício é seu. Obrigada. Não diga duas vezes que vai se arrepender. Não, eu é que lhe quero agradecer a sua presença e a sua vinda aqui e o gosto de a rever aqui em Lisboa. Eu agradeço imenso. Eu peço só ao chefe de Estado, ao maior magistrado da nação... Ele está a vê-la ali. Eu peço ao maior magistrado da nação, que eu sempre considerei como meu filho postiço, e a sua esposa, que intervenham para ajudar-me a fazer de Portugal uma verdadeira democracia e que o dinheiro da Casa de Bragança não vá para o estrangeiro, para a Alemanha e para outras partes, como ele sabe que vai ainda todos os meses. E que tire todas essas mentiras que são as fundações da Casa de Bragança e, sobretudo, aquela das herdeiras de Dom Manuel II. E que, se há um partido PPM, possa ser Partido Popular Miguelista. Isso eles têm a possibilidade de ser. Mas nunca o Partido Popular Monárquico, porque eles não representam a monarquia. Quem a representa sou eu e a minha descendência. O que está visto nos cartazes. Obrigada. Muito obrigado. Já está.